Alcalá. Muito boa tarde para você. Eu sou a jornalista Cristiane Alcalá e estamos juntos aqui em mais um Comunica, Fica a Dica, o seu panorama sobre o universo da comunicação. E hoje o nosso assunto é muito importante e relevante para a sociedade. A gente vai falar sobre comunicação assertiva. Vamos entender um pouco mais o que é esse assunto e de que forma que ele vem sendo aplicado no dia a dia pelas pessoas, pelas empresas e também no mercado de modo geral. Quem está comigo é o jornalista, coordenador dos cursos de comunicação da Faculdade das Américas e doutor em comunicação, Vicente Dardi. Tudo bem, Vicente? Olá, Cris, obrigado pelo convite, boa tarde. É muito bom estar aqui na rádio para poder falar sobre um tema tão importante aí para todo mundo, porque todos, se relacionam e por isso a gente precisa saber se comunicar com assertividade. Então acho que vai ser um bate-papo aí bem bacana hoje. A gente que agradece a tua presença aqui. Inclusive, esse assunto, comunicação assertiva, Vicente, é um assunto que vem sendo bastante pedido pelos ouvintes da Vibe Mundial, também no YouTube da Vibe Mundial e no meu Instagram, que é o @jornalista Cristiane Alcalá. Nosso produtor Kiko Bernardoni também tem recebido algumas mensagens, alguns pedidos, então a gente falou, vamos conversar sobre isso com o Vicente, que é um doutor em comunicação. Queria que você resumisse um pouquinho o teu trabalho na comunicação, falasse um pouquinho também da tese de doutorado que você tem sobre a questão da diversidade, para todo mundo te conhecer um pouquinho mais. Bom, Cris, eu sou jornalista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, sou também mestre e doutor em comunicação e informação pela mesma universidade. Eu atuo aqui no mercado de São Paulo na área acadêmica já há 10 anos como professor e coordenador de cursos e também, em paralelo, trabalho como jornalista. Ou seja, a minha carreira toda foi muito pautada por tentar compreender o mercado. Então, por isso, gosto muito da área educacional, porque ela dialoga com o mercado, a gente vê quais são as demandas, as necessidades hoje do mercado de comunicação e, ao mesmo tempo, poder experimentar algo novo, poder criar novos produtos, novos projetos. E aí que a diversidade, a pauta da diversidade, ela entra como algo importante dentro da comunicação e da sociedade. Afinal de contas, as empresas, as pessoas físicas se comunicam entre si. Então, uma empresa se comunica com outras empresas, se comunica com seus clientes, as pessoas se relacionam. Então, a gente precisa compreender como ter uma comunicação assertiva, objetiva, mas pautada pela inclusão social, pela diversidade, e pelo respeito ao outro. E tudo isso acaba sendo objeto de estudos, e de desenvolvimento de projetos, e por isso que eu gosto bastante dessa área. Afinal de contas, está na pauta do dia. Sim, com certeza, sempre na ordem do dia esse assunto. Fala um pouquinho da tua tese de doutorado especificamente, porque ela já foi realizada há algum tempo, mas Sim. Ela tem uma relevância, parece que ainda maior depois da pandemia e no momento atual da sociedade em que a gente vive, né? Com certeza. Eu estudei na minha tese de doutorado a questão do discurso sobre a diversidade. Como que a imprensa, ela representa a diversidade nos seus textos, nas suas reportagens, nos seus conteúdos. E a gente vê que a imprensa, claro, evoluiu bastante a respeito da diversidade, seja trazendo e dando voz às pessoas que representam essa pluralidade, essa diversidade não só de ideias, mas de comportamentos, de pessoas, que ideologias, sejam ideologias. Opções de vida também, e que a gente tem, então, uma pluralidade hoje sendo ouvida, ganhando visibilidade. Então, a imprensa ela tem um papel muito importante nesse processo, de dar visibilidade para a gente discutir as questões sociais. E a imprensa evoluiu já bastante, Se a gente for perceber, desde a década de 80, com a redemocratização do país, a imprensa buscando também, obviamente, por uma liberdade de expressão cada vez maior. Tudo isso fez com que a gente pudesse trazer temas sensíveis, delicados para a praça pública. E a imprensa tem esse papel. Então, eu estudei como que a imprensa elabora esses discursos a respeito da diversidade. Temos ainda muita reprodução de preconceitos, estereótipos e estigmas, que este é um problema, reprodução de estereótipos, como se cada pessoa tivesse que ser encaixada
né, dentro de um quadrado, de uma caixinha, e assim ela tivesse que se comportar sempre daquela forma, né? A gente tem ainda muitos estereótipos que levam ao preconceito. Então, por isso que, ao a gente falar sobre a diversidade nas empresas, né, na área da comunicação, em todos os setores, a gente está falando em respeitar, né, o outro, respeitar o que o outro é e como, né, essa pessoa quer viver aí a sua vida, né? Então, tudo isso faz com que a gente pense no papel de inclusão e no papel também pedagógico da imprensa e da mídia como um todo, né? Nós temos aqui, como este programa de rádio, tem uma função social muito importante, que é levar conhecimento para as pessoas, porque o conhecimento transforma as vidas, né, dessas pessoas e faz com que a gente tenha um olhar diferente para a sociedade, sempre com esse olhar de respeito que é a pauta aí da comunicação assertiva e também da diversidade. Então, essa tese, como você disse, né, já foi defendida há mais de 10 anos, mas ela se torna cada vez mais importante porque a gente ainda tem uma sociedade, né, desigual, injusta, pautada ainda pelo preconceito, seja o preconceito racial, seja um preconceito de gênero ainda muito forte. Feminicídio no país, né, ele aumenta cada vez mais, então existe um sexismo muito forte. O preconceito racial, a gente viu, né, por exemplo, que foi uma fala agora do ministro do STF dizendo que uma pessoa branca ela precisa ter 80% mais, né, ter em posse 80% mais de maconha, por exemplo, para poder ser considerado um crime do que uma pessoa preta. Ou seja, a gente vê que o preconceito, né, estrutural, o racismo estrutural, ele é muito difícil ainda de combater no país, mas a gente só vai mudar essa realidade se nós falarmos sobre isso. Por isso que o papel da imprensa é fundamental em todos os aspectos. Sim, você sabe que inclusive a gente está conversando sobre essa questão e a gente tem um ouvinte aqui pelo Instagram, o José Wellington, dando parabéns para o nosso programa. Obrigada pela audiência, José Wellington. E ele está dizendo aqui, olha, falando em respeito, o Vicente poderia citar um exemplo de comunicação não violenta e um outro de comunicação violenta. Acho que esse do ministro já é um exemplo claro de comunicação violenta, né? É que a comunicação violenta, ela normalmente com agressividade. É quando um líder, um chefe, vem e tenta impor para o seu funcionário, né, algo com uma forma desrespeitosa. Tá. Você não fez isso, né, o resultado não foi esperado e por isso, né, você vem aí com uma crítica muito grande ao trabalho, mas de forma desrespeitosa. No caso de uma autoridade, né, não funciona dessa mesma maneira? Pode funcionar sim. A mídia, ela tem, obviamente, a gente teve, por exemplo, aí durante muito tempo, né, alguns governantes, né, e o próprio ex-presidente da República, que atuava de uma forma muito agressiva com a própria mídia, desrespeitando a mídia. É uma comunicação agressiva. Então, aí seria um exemplo. É um exemplo. Tá. Você age com agressividade, desrespeito, desqualificando aquele profissional. Então, no momento que você desqualifica o profissional, você está agindo com essa agressividade. Então, é uma forma de comunicação que não agrega, que não inclui, que não é como a gente costumava dizer, né, de uma... É quando você dá uma opinião construtiva, né, uma crítica construtiva. Então, o objetivo da comunicação assertiva é justamente você falar com objetividade, com clareza, né, o que você pretende, quais são os objetivos, as metas, né, mas de uma forma respeitosa, né, e sempre respeitando, obviamente, né, o outro e explicando, obviamente, aquilo que você quer. Quanto mais você deixa claro, né, quais são as demandas, né, as necessidades, melhor vai fluir a comunicação e o objetivo pode ser alcançado. Tanto que dizem hoje, né, as pesquisas revelam que os líderes de sucesso são aqueles líderes que sabem se comunicar com, né, os seus colaboradores. Ou seja, você sabe pedir, você sabe cobrar e você sabe recompensar por aquilo que está sendo produzido. Né? Então, esse ciclo da comunicação, ele é muito importante dentro das empresas. Não se tolera mais hoje violência, né, verbal, não se tolera hoje mais nenhum outro tipo de violência que faça com que a pessoa se sinta mal emocionalmente.
Então, aí temos esses exemplos, né, de comunicação violenta e não violenta. A gente vai acompanhar agora, Vicente, um quadro que a gente tem semanalmente aqui no Comunica Fica a Dica, que é produzido pelo nosso produtor e radialista Kiko Bernardoni, que é o Momento Fica a Dica. Vamos ouvir. Momento Fica a Dica. Adriane é daqueles talentos mirins que dão certo e seguem assim pela vida. Ela nasceu em São Paulo em 18 de abril de 1973. Aos 11 anos de idade, Adriane Kellerman Galisteu estreou como cantora no grupo infantil Chispitas. Viria a integrar, um pouco mais tarde, a girl band Meia Soquete, entre 1987 e 1989. Dali seguiu como modelo da Ford. Em 1995, lançou o livro Caminho das Borboletas, onde narra o período do seu relacionamento com Ayrton Senna. Chegou a atuar como atriz de novela em Chica da Silva na Rede Manchete. Faz-me ser o único que se preocupa comigo. Foi a primeira apresentadora do primeiro programa de auditório da recém-inaugurada Rede TV, em 1999. Vamos ver, eu vou perguntar pra eles. Pode chegar super bela botando pra quebrar aqui no Super Pop. Tá fazendo a soma? Cantora, modelo, escritora, atriz, apresentadora. Será que cabe mais alguma coisa? Pois é, você sabe que 97 foi o ano que eu pisei na avenida pela primeira vez com a Águia. Com passagem por diversas emissoras como MTV, Band, SBT, Fox, já esteve à frente de programas como É Show, Charme, Toda Sexta, Projeto Fashion, muito mais e Quem Quer Casar com Meu Filho? Quem quer casar com meu filho? Por amor, uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa por seu filho. Em junho de 2021, Adriane foi anunciada como apresentadora do reality A Fazenda, substituindo Marcos Mion e assumindo a 13ª temporada. E desde sempre, quem manda de verdade nesse jogo, quem decide quem fica e quem vai embora, é você que está em casa, é você que vota. Adriane Galisteu já foi indicada diversas vezes ao Troféu Imprensa na categoria Melhor Apresentadora ou Animadora de Programa de TV e também Melhor Apresentadora de Reality Show, tendo vencido no ano de 2001. Um beijo muito especial pra vocês, muito obrigada pela presença, um beijo pra você que tá em casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais, hein? Boa noite! Momento Fica a Dica. Que bacana acompanhar um pouco da trajetória da apresentadora Adriane Galisteu, né? Que também é uma referência para a gente na comunicação e também uma referência não apenas de comunicadora, mas de mulher também, que começou como modelo, que num primeiro momento as pessoas até nem valorizavam muito o trabalho. Sim. E de repente teve um destaque, né? Isso é importante, Cris, porque assim como a Adriane Galisteu, né, ela conquistou esse espaço na televisão como apresentadora, é porque ela tem qualidades, né, na sua comunicação. Ela também sabe falar com o seu público. E a comunicação assertiva é isso também, você compreender com quem você está falando, conhecer o seu público, porque assim você vai conseguir se dirigir a esse público de uma forma correta, assertiva, como a gente diz, e alcançar os seus resultados. O público vai se identificar com você se você tiver a mesma linguagem e o mesmo comportamento que esse público. Ou seja, é por isso que grandes comunicadores acabam tendo, né, essas características de saber também não só falar, mas de ouvir, que é uma outra característica importante da comunicação assertiva. Você sabe ouvir, né, o seu público, sabe ouvir o outro e assim se comunicar, né, de uma forma que você chegue a alguma conclusão, chegue a algum acordo, né, chegue ali a algo que vai, obviamente, trazer ganhos para todo mundo. Então, o apresentador, assim como a Adriane Galisteu, né, que faz sucesso na frente das câmeras, ela tem uma comunicação verbal adequada, né, que entra no ouvido das pessoas de uma forma clara, de uma forma compreensível, com uma linguagem simples, né, uma linguagem que é própria daquele público, mas uma comunicação não verbal também muito interessante. Né? O gestual faz parte, né, de todo esse processo, a linguagem, o próprio vestuário, né, a forma como você se apresenta, tudo isso compõe esse personagem que é o apresentador, e isso faz com que você também consiga essa identificação do público. Ou seja, você acerta aí em todas as questões, né, do seu gestual, do seu tom de voz. O tom de voz ele é fundamental numa comunicação assertiva, assim como o olhar. Você olhar, né, para a pessoa com a qual você está falando, né, um olhar fixo, né, é importante porque você
transmite credibilidade naquilo que você está falando. E é tão bacana o Vicente comentar isso com a gente, porque a gente tem um público formado por muitos estudantes de comunicação também, Sim. que muitas vezes querem ter o seu próprio conteúdo na internet, ou têm o sonho de trabalhar numa emissora de rádio, de televisão. Então, entender esse público e como se comunicar com ele é fundamental, né? A liderança, né, o comunicador, seja, né, de qualquer área, precisa, né, ter um tom de voz adequado, precisa falar com clareza, não falar, né, aquelas pessoas que se atropelam, que não conseguem, né, falar adequadamente, que você muitas vezes não compreende o que o outro está falando. Você se apresentar adequadamente, né, passando credibilidade, um gestual que não seja agressivo, né? Então, aquelas pessoas que gesticulam muito também, né, tenta se conter um pouco mais. Movimentos mais enxutos, mais sucintos, Movimentos né? que a Cris como apresentadora conhece muito bem, como apresentadora também de televisão. Sim. Né? Então, toda essa linguagem, ela compõe aquilo que você está comunicando ao outro, que você está transmitindo ao outro. E por isso que quando um líder ele fala para um público, né, por exemplo, eu vou marcar uma reunião com os meus funcionários, você tem que sempre, né, estar atento a essas questões da comunicação verbal e não verbal. E assim, claro, qual é uma das palavras-chave para uma comunicação assertiva? Você dominar aquilo que você está falando. Você saber sobre o que você está falando. Porque você vai falar com propriedade, você vai transmitir credibilidade. A pessoa que está te ouvindo realmente vai confiar naquilo que você está falando. Então, quanto mais você domina o conteúdo, melhor vai ser essa assertividade na comunicação. Perfeito. A gente falou aqui de 2 cases de comunicação não violenta e violenta, né? Uhum. E eu queria falar um pouquinho mais de assertividade, que muita gente também confunde essa comunicação assertiva com a comunicação que é muito objetiva, né? Assim, pai bola, já falei, já comuniquei, não me estendi demais. Só que, na verdade, há uma confusão aí, né? Sim, Cris, porque a comunicação assertiva, é claro que ela tem que ser objetiva, concisa, né? Porque você precisa passar o que você necessita, né, de uma forma bastante concisa e rápida para a compreensão do outro. Mas a comunicação assertiva, ela também é uma comunicação empática. Você tem que conhecer o outro, tem que saber quais são as dores do outro, quais são as angústias do outro, o que o outro pensa sobre as questões ali do dia a dia do trabalho, as suas experiências, né? Se aquele colaborador, aquela pessoa que está ali te ouvindo, se ela realmente gosta de estar ali trabalhando, se ela tem novas perspectivas, novas demandas, novos anseios. Então, o líder, né, ou o comunicador que quer falar com o seu público, precisa conhecer muito bem e ser empático com o outro, porque assim você consegue realmente criar essa conexão. Então, a conexão é uma palavra muito importante na comunicação assertiva. Se a gente não cria uma conexão, a gente acaba se distanciando e acaba não criando essa sintonia que é importante para chegar a um resultado esperado. Inclusive, essa conexão acaba sendo até emocional. Sim. Isso é bem interessante, porque a gente nem imagina que por meio de repente, uma relação que às vezes é restrita ao ambiente de trabalho, essa conexão emocional também precisa existir, né? Claro, por exemplo, os líderes que vão para o chão de fábrica, aquele líder que quer saber como é o trabalho daquele profissional bem técnico que está lá na ponta falando com o seu público, né? Quanto mais a liderança, a alta liderança souber e conhecer, né, as pessoas com as quais ele trabalha, melhor vai ser o resultado, porque ele vai ser mais empático, ele realmente conhece o outro e sabe como lidar melhor com esse outro. E isso vai gerar resultados melhor, porque há uma maior satisfação, há uma maior clareza com relação às metas da empresa, os objetivos, e assim todos saem ganhando nesse processo. Sim, que na verdade é um processo que passa por uma série de pessoas e envolve a comunicação. Isso é tão legal da gente observar, porque a comunicação está presente em tudo, né? A comunicação interna, por exemplo, nas empresas, ela é fundamental. É para que os colaboradores estejam bem informados. A gente sempre fala, né? A imagem de uma empresa, ela é construída a partir de todos os colaboradores. E com as redes sociais, isso se potencializou muito mais. Se um colaborador fala mal da empresa ou fala mal de um chefe nas redes sociais, você já está, de alguma forma, fazendo com que a sua imagem,
né, a imagem da empresa seja prejudicada. Então, as redes sociais potencializaram muito essa comunicação, inclusive fazendo com que as empresas precisem cuidar muito bem, né, alinhar bem o discurso com os seus colaboradores, e por isso a comunicação assertiva é importante, todo mundo estar na mesma página, como a gente diz, todo mundo ter o mesmo nível de conhecimento, todo mundo saber das estratégias adotadas pela empresa, né, no momento de crise, por exemplo. Quando uma empresa enfrenta uma grave crise, né, como, por exemplo, o Carrefour é uma empresa que teve algumas crises com relação a preconceito, né, e discriminação racial, a racismo em algumas lojas que aconteceram. E aí eu só estou trazendo um exemplo, mas tantas outras empresas que passaram por momentos de crise, ela precisa saber se comunicar primeiro com seus colaboradores para mostrar que aquilo foi algo fora da curva, que aquilo não faz parte da política da empresa, que aquilo, né, vai ser melhorado. Então eu já tenho uma ação efetiva para melhorar e mudar a realidade, né, que ocasionou aquele preconceito, aquela discriminação. E assim, se comunicando bem com os colaboradores serão os primeiros também a fazer uma propaganda positiva da empresa e fazer com que o público reconheça que a empresa mudou, né, e tomou ações concretas para a mudança. E tudo isso através de uma comunicação assertiva que começa com os colaboradores. Então, a empresa precisa adotar essas estratégias. E nós sabemos que em algumas situações de crise, muitas vezes é difícil para uma empresa fazer esse gerenciamento de crise, porque algumas coisas acabam saindo um pouco do controle, ou questões financeiras, ou de segurança, ou que tem a ver com a questão da diversidade, né? A gente tem, inclusive, aqui uma perguntinha da Vânia, de Parada de Taipas. Aliás, não é uma pergunta, não. Elogios. A Vânia, de Parada de Taipas, está dando parabéns pelo nosso programa e dizendo que o nosso assunto é importantíssimo. Que bacana, Vânia. Bom, obrigada, obrigado, viu? Vânia. Tem também o Celso. O Celso está nos ouvindo de Florianópolis. Que legal. A Vibe Mundial pega muito bem no interior de São Paulo e região e também em outras cidades do país. Isso é muito bom. Sucesso para vocês. Obrigada também, Celso. O programa está super interessante. E a gente aproveita para finalizar esse programa que está chegando ao fim, né? Mas antes eu queria que o Vicente falasse um pouquinho. Empresas ou pessoas que querem ter uma comunicação mais assertiva, tem alguma dica especial? Bom, a dica para as empresas e para as pessoas é que realmente, né, saibam ouvir e conhecer o outro, né? Porque a gente só consegue ter uma comunicação com o outro, uma comunicação que gere resultados, se a gente se conectar, né? Então, a conexão entre os públicos, a conexão entre as pessoas é fundamental. Uma conexão baseada no respeito, uma conexão baseada numa comunicação objetiva, direta, mas que ela possa realmente alinhar as expectativas, né, da pessoa que está querendo passar aquela informação e daquela outra pessoa que está se conectando. Ou seja, alinhar expectativas entre o empregador e o empregado, alinhar as expectativas entre um comunicador e o seu público, porque assim haverá realmente uma ótima conexão, gerando frutos e resultados, né, para todas as empresas. Vicente, ficaria nesse papo horas aqui, pessoal, porque tá gostoso demais, né? Com certeza o pessoal em casa tá gostando, curtindo, porque é um assunto do momento, super factual. Eu agradeço demais a tua presença e peço para que você deixe os seus contatos para os nossos ouvintes e internautas. Eu que agradeço aqui a participação, a Cris, ao Kiko, aqui na rádio, e eu quero deixar meus contatos, então é no Instagram, @VicenteDardi, e também meu e-mail, vicente.dardi@vemprafan.com.br. Muito obrigada, Vicente, pela tua participação. A gente agradece. O Comunica Fica a Dica fica por aqui. A gente volta na semana que vem. O nosso programa é toda quinta-feira às 3h30 da tarde, você sabe. A produção do Comunica Fica a Dica é do Kiko Bernardoni. Hoje os trabalhos técnicos foram do Euri Benevento. A direção da Vibe Mundial é do Toninho Nascimento e a direção geral da nossa emissora é da dona Lucia Abreu. Um beijo para você. Espero que essas dicas de hoje sejam muito úteis, tá? Até mais.